Boa noite, Mauá da Serra. Boa noite, estado do Paraná. E boa noite, Brasil. Com as mais ricas e poderosas bênçãos de Deus. São precisamente 21 horas e mais 16 minutos. Um pouquinho atrasado, porque hoje Deus nos deu a graça de participar do nosso culto de oração em nosso templo central, que na verdade foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos da sua casa, que Deus abençoe todos da sua família. Hoje é 10 de agosto do ano de 2020. Jesus disse na sua palavra: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Palavra essa dita pelo próprio Jesus em São Mateus capítulo 18 e o versículo 20. Olha, neste início de devocional, eu quero mandar uma boa noite com todas as bênçãos de Deus para todos de minha família, a todos meus irmãos, irmãs, cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinha. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aos meus filhos, Gisdaine e família, Cristiano e família, o Eliezer, onde vocês estejam aí alcançados com as mais ricas e poderosas bênçãos de Deus. E a todos da família Costa, minha família, meu sogro, irmão Joaquim, minha sogra, irmã Ondina, que Deus abençoe a todos também, né? Aos meus cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinhas. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. E eu quero mandar, né, um abraço especial com bênçãos de Deus para um casal muito querido que está fora do Brasil, pastor Osano Marques e a sua esposa, irmã Aninha Portes. Gente boa demais, não precisa nem falar sobre a vida de vocês. Trabalhou aqui conosco, fomos companheiros, amigos, um casal de muita fé, que nunca se mediram esforço para fazer a obra de Deus. Deus abençoe pastor Osanos, Deus abençoe irmã Aninha e todos da sua família. Um beijo no coração também da minha esposa Cleide Costa, se preparando ali para o descanso, mas sempre conectadinha comigo, me dando aí esse apoio e o qual eu agradeço muito. Mandar aí também um boa noite com bênçãos de Deus para o professor Zeca Adriano, que passou aí por um momento difícil, a perca da sua querida mamãe, mas eu sei que Deus é forte, Deus é na sua vida. Deus abençoe você, todos os seus irmãos e toda a sua família. Ainda estamos orando por vocês para que o Senhor dê graça a cada noite. Vamos também mandar uma boa noite com bênçãos de Deus para a cidade de Curitiba, para minha cunhada Sandra de Oliveira Costa. Deus abençoe, Sandra, nossa assídua acompanhante de todas as noites. Que Deus abençoe você, o Marcos, todos da sua casa e da sua família, onde estiver, sejam alcançados por Deus. Ainda em Curitiba, vamos mandar um grande abraço com bênçãos de Deus para o meu maninho do coração, né? Vicente Ferreira da Silva. Eu sou o Geraldo Ferreira sobrinho, ele é o Vicente Ferreira da Silva, né? Eu não herdei o Silva, herdei o sobrinho, ele herdou o Silva. Deus abençoe Vicente, a todos da sua casa e da sua família. Mandaram também uma boa noite com bênçãos de Deus para minha cunhada Rose Costa, lá na cidade de Itapuá, Santa Catarina. Deus abençoe, Rose, você, o esposo, todos da sua casa e da sua família. Eu sou grato muitíssimo a Deus pela vida de vocês que estão comigo e aqueles que vão entrar no devocional ainda no decorrer desta transmissão. Se Deus nos der vida e saúde, e eu creio que Ele vai dar, dia 27 agora de agosto, completaremos 5 meses que estamos falando aí dos devocionais todas as noites. Eu quero também mandar um grande abraço, uma boa noite com bênçãos de Deus para o meu irmão Paulo Moraes, um amigo, um companheiro. Deus abençoe você, Paulo, todos da sua casa e da sua família. Trabalhamos junto por um período, gente boa demais. Deus abençoe você. Vamos agora parar de falar um pouco e vamos a uma canção, porque já já será momento da palavra de Deus. Esse louvor, ele vai preparar caminho
para uma coisa que eu quero falar nessa noite. O nome desse louvor é Caminho no Deserto. Eu quero falar hoje um pouco o que significa o deserto no sentido literal e o que ele simboliza para nós cristãos na nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Porque Israel, para chegar na Canaã, na terra de Canaã, enfrentaram o deserto. Eu e você, para entrarmos na Canaã celestial, também passamos o deserto da vida. Eu vou introduzir esse assunto hoje e nós vamos falar dele hoje e amanhã, se Deus nos der vida. Quero também mandar uma boa noite com bênçãos de Deus para nossa irmã Elaine Farias. Deus abençoe, Elaine, você, todos da sua casa e da sua família, com todas as bênçãos de Deus. Deus abençoe poderosamente. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quero também mandar um grande abraço lá para Sengés, para o meu amigo Celinho Rodrigues. Boa noite, Celinho. Deus abençoe você, a esposa Estela. Deus abençoe seus filhos, seus irmãos, irmãs. Deus abençoe toda a família Rodrigues. Gente boa demais. Obrigado por estar comigo. Que vocês estejam aí abençoados, protegidos, ajudados, guardados com a poderosa mão de Deus. Deus abençoe. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei. Glória a Deus. O Celinho escreveu lá, né? Boa noite, meu querido pastor. Está fazendo um belo trabalho. Deus abençoe sempre. Grande abraço. Obrigado, Celinho, por cada palavra. Deus abençoe você também. E um grande abraço para você também e toda a sua família. Gente boa demais, o Celinho, viu? Deus abençoe. Tive o prazer de conhecer. Vai fazer um ano agora que a gente esteve por aí, né? Mas a gente vai de novo. Mandar também um boa noite com bênçãos de Deus para nossa irmã Alessandra Freitas. Deus abençoe, Alessandra, você, todos da sua casa e da sua família. Mandar também boa noite com todas as bênçãos de Deus para o presbítero irmão Claudinei Infâncio e a sua esposa, a irmã Sueli. A irmã Sueli deu uma palavra maravilhosa ontem em nosso culto, que Deus me deu o privilégio de coordenar a direção do culto, né? E o Claudinei pregou uma mensagem maravilhosa quando Cristo nos chama para a intimidade. Quando ele perguntou para Pedro as três perguntas: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E tu me amas, Pedro? Foi uma glória. Ainda estamos com o sabor dessa mensagem. Abraço, Claudinei. O Claudinei é um amigo, um companheiro, um homem de Deus, um companheiro de ministério e também um grande profissional. Um grande profissional na construção civil. Para Ponta Grossa, vamos mandar uma boa noite com bênçãos de Deus para nossa irmã Elizabeth Matos. Deus abençoe, gente boa demais. Congregamos juntos ali em Ponta Grossa. Deus abençoe vocês poderosamente. Ela dizendo: Pai do Senhor, pastor. Um grande abraço também com bênçãos de Deus para o irmão Adelso Pereira Farias. Deus abençoe, irmão Adelso, você, todos da sua casa e da sua família e a toda a sua geração. Deus abençoe. Deus é Deus de milagres. E ele chegou, meu amigo Wagner Gouveia, o Vaguinho, meu amigo. Pai do Senhor Vaguinho, Deus abençoe você, todos da sua casa e da sua família. Receba aí a bênção e as promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.
os minutos passam, né? E como eu disse, hoje eu cheguei mais tarde porque a gente foi no nosso culto de oração na casa de Deus. Foi muito bom estar lá, prostrados aos pés de Deus, contando para Ele o que a gente precisa, contando para Ele ajudar a nossa vida, pedindo para Ele ajudar a nossa casa, pedindo para Ele guardar a nossa cidade, pedindo para Ele guardar o estado do Paraná, pedindo para Ele curar os doentes. É isso que a gente estava fazendo e agradecendo a Ele também por tudo. Eu quero mandar uma boa noite com bênçãos de Deus para nossa amiga, companheira sempre de todas as noites, a Nair Monara de Farias. Boa noite, Nair. Deus abençoe você, todos da sua casa e da sua família. O Wagner Gouveia, o Vaguinho, escreveu lá, né? A paz do Senhor, meu irmão. Uma boa noite a todos. Deus abençoe, Wagner. Deus abençoe todos da sua casa e da sua família. Em nome de Jesus. No livro de Êxodo, eu hoje vou introduzir esta mensagem. Hoje eu não vou falar muito da Bíblia não, né? Eu vou falar, tá na Bíblia que eu vou falar, mas para a gente entender o que eu quero dizer, eu tenho que introduzir uma introdução, trazendo aqui algumas informações primeiro. Aí amanhã a gente vai focar com certeza um pouco mais na Bíblia. Em Êxodo capítulo 14, o versículo de número 12, diz assim, Gênesis 14 e o versículo 12, a Bíblia diz assim: não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos servirmos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é o deserto. Aqui no primeiro obstáculo, no primeiro intempério que a vida ofereceu à nação de Israel, quando saiu do Egito, eles já, como diz nas palavras de partiram para cima de Moisés, que era melhor ficar sendo escravo lá no Egito do que ter saído para morrer no deserto. Então eu quero falar um pouco sobre o que é o deserto. O que é o deserto no sentido literal, tá? O que é o deserto, o que ele simboliza para nós no sentido espiritual, tá bom? Mas mesmo no deserto, tanto para Israel como para nós a igreja, Deus ele tem um caminho de vitória, tá? Deus tem muitos meios de dar vitória ao seu povo, aqueles que buscam Ele, né, que obedecem a Ele, e de revelar a sua vontade àqueles que Ele escolheu, que o Senhor escolhe para estar com Ele, a fim de Ele revelar também o seu propósito e a sua vontade. E quanto mais dificuldade o cristão passa, o ser humano passa na terra, isso Deus permite isso para que o cristão ele vai então adquirindo maturidade espiritual, porque é necessário para que a gente possa alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Tá, um desses meios que Deus usa para nos dar a maturidade espiritual é exatamente o deserto. Mas o que é um deserto? Deserto é um lugar seco. Eu sei que algumas pessoas sabem, mas outras não. Eu preciso introduzir desta forma para a gente entender a continuação da mensagem amanhã. Deserto é um lugar seco com grandes variações climáticas e condições diversas à vida. Deus então, quando ele tira a nação de Israel lá do Egito para levar a terra prometida, ele, mesmo em essas condições adversas, Deus nunca abandonou seu povo, como também em nossos dias. Quando nós passamos pelos desertos da vida, Deus não nos está abandonando. Deus, como já disse, Ele está nos dando maturidade espiritual.
O deserto, ele é uma trajetória, eu diria, praticamente obrigatória, que as pessoas cristãs, as pessoas que almejam o céu, têm que passar pelo deserto. Se você ainda não passou, se prepare, porque um dia você vai passar, tá? Esse é algo que Deus planeja para nós. Então, o deserto, ele é uma trajetória, um percurso. Quando Deus, ele usou aqui, quando você lê principalmente o livro de Êxodo, Deus conduziu o seu povo pelo deserto de maneira milagrosa durante 40 anos. E uma das coisas interessantes quando aqui que Deus conduziu de maneira miraculosa é que no deserto não se planta, no deserto não se colhe. Aí vem aquela pergunta para quem não conhece essa história bíblica: de que eles alimentavam, pastor Geraldo? Nós falamos que Deus conduziu eles com milagre. Então sabe o que Deus fazia todas as manhãs? Descia um maná do céu. Para quase 3 milhões de pessoas, é a estimativa dos grandes estudiosos da Bíblia Sagrada, era quase 3 milhões de pessoas. Então Deus mandava o maná todas as manhãs, assim como também Deus nos dá a provisão todos os dias da nossa vida, e é motivo da gente agradecer a Deus, né? O deserto, como eu disse no início, era o trajeto, era o percurso, era o caminho que eles tinham para chegar na terra de Canaã. O deserto, então, se tornou para Israel e torna para nós hoje uma trajetória obrigatória. Os israelitas, tiveram que atravessar esse lugar ermo e seco, sem vida vegetal, com grandes variações climáticas, como já disse, como tempestade de areia, e um inimigo impiedoso que atacava as caravanas, porque precisava de ter profundas experiências com Deus. Foi lá no deserto, como eu acabei de dizer, que os israelitas viu cair maná do céu. Foi lá no deserto que os israelitas viu água amarga se tornar doce. Foi lá no deserto que os israelitas viu Deus mandar codornizes, muita codorna para o povo comer carne. Foi lá no deserto que Deus fez fazer água da rocha. Então isso tinha que acontecer. Agora, eu quero falar um pouquinho nessa introdução, não vou muito longe hoje, sobre a analogia entre Israel e a igreja. Então existe aí uma analogia muito grande. Assim como Israel teve que atravessar o deserto, a igreja também, os cristãos também têm que passar, né? Isso nos lembra, que o apóstolo Paulo, ele nos dá essa ideia muito linda e muito maravilhosa. O Egito, ele representa o sistema mundano de governo pelo adversário das nossas almas, que é o inimigo. Israel, que é aquele povo que teve que atravessar o deserto, ele representa a igreja, os salvos em Cristo, que é o povo escolhido pelo Senhor. Então, eu estou dando a introdução sobre isso, uma analogia entre o deserto e a nossa vida espiritual. Hoje a gente vai ficar só nessa introdução, aí amanhã a gente vai trazer mais alguns textos da Bíblia, Como já dissemos, o deserto, ele é um lugar seco e quente, com algumas poucas vegetação espinhosa e solo cheio de pedras, e um solo improdutivo. O deserto não produz absolutamente nada. Por causa da sua geografia e das condições climáticas, o deserto é um lugar de grande contraste. Como assim, pastor Geraldo? Ele é muito frio durante a noite e muito
quente, faz muito calor durante o dia. Olha que lindo isso aqui. Do ponto de vista espiritual, uma analogia espiritual, falando do deserto hoje para a igreja, Israel atravessou ele literalmente. A igreja não, é simbolicamente, é analógico, é uma analogia, tá? Do ponto de vista espiritual, o deserto é um ambiente hostil do nosso mundo, onde a vida é repleta de adversidades e contradições. A nossa vida, eu sempre incansavelmente estou dizendo aqui, a nossa vida não é só um mar de rosas. A nossa vida não é feita de momentos bons. A nossa vida é feita de momentos difíceis. Momentos que às vezes o cristão chora, sofre, passa dificuldade, passa luta, passa perseguição, assim como era dificílima a travessia dos judeus no deserto, literalmente. O deserto no sentido espiritual, ele não significa isso, né? Então, o deserto, ele tem essa analogia do ponto de vista espiritual, que é aonde a gente passa. Mas o que a gente precisa saber é que a ação de Deus é fundamental para a minha, para a sua, para a nossa sobrevivência nesse ambiente, quando a vida, escute isso, quando a vida nos impõe dificuldade, que é como a gente está caminhando no deserto, como era Israel, Deus sempre vai estar presente, nos dando graça e preparando meios e maneira da gente sobreviver. Para uns o deserto é um pouco mais longo, para outros é mais curto. Para Israel durou 40 anos. Sabe o que é isso? Caminhar 40 anos no deserto? Imagina, né? Os primeiros filhos que nasceram, quando passou o Mar Vermelho, quando chegou à terra de Canaã, eram pessoas de 40 anos. O deserto da nossa vida talvez não seja tão longo, mas a gente passa por lá. Uma outra coisa que o deserto ele é um lugar monótono, né? A Bíblia fala que os israelitas andaram quilômetros e quilômetros e parecia que nunca saía do lugar. Quando uma pessoa está no deserto, literalmente, ele tem essa mesma sensação, que ele anda e ele está no mesmo lugar, né? Então, por isso, não é muito fácil, ou que seja, não é muito fácil se a gente não tiver a graça de Deus, a ajuda de Deus para atravessar o deserto desta vida. Tá, mas vamos ver do ponto de vista espiritual, nessa questão de o deserto ser uma caminhada difícil, o que ele representa para nós? O deserto representa as pessoas aqui na face da terra, que muitas das vezes fica perdida pela vida sem saber o que querem e que não tem a mínima ideia de como chegar ao sucesso ou administrar o que tem. Isso é o deserto da vida para os nossos dias. Tem pessoas que começam bem a sua vida com Cristo, mas aí quando o deserto aparece na vida dele ou dela, ele se perde. Ele perde a força, ele perde a coragem, ele perde o ânimo. Aleluia. Mais ainda, hoje eu vou parar por aqui. Mais ainda, o deserto, ele é um lugar onde as pessoas podem perder a vida. O deserto é um lugar onde as pessoas podem morrer. Nós vamos ver por quê. Nesse lugar a pessoa pode perder-se e ficar sem provisão de água e de alimento. De que forma uma pessoa vai sobreviver no deserto se ele se perder? Que ele não tem água para beber e alimento para se alimentar? Será fatal. Será uma fatalidade terrível. Aleluia. Aí então, ao andar durante horas pelas areias escaldantes debaixo do sol quente,
sem proteção e sem repor água ao organismo, as pessoas ficam desidratadas e pode ter uma insolação com muita facilidade. Mas vamos ver isso, o deserto agora do ponto de vista espiritual para os nossos dias. Aí Deus, ele tem o quê? Recomendações da Bíblia Sagrada para a gente poder caminhar no deserto da vida. Esse texto eu quero ler com vocês, da Bíblia Sagrada, lá no livro do profeta Isaías, e hoje a gente vai fechar com essa introdução, mas eu preciso ler esse texto, Isaías capítulo 55, versículo 1, 2 e 3. No deserto da vida que nós temos que atravessar, Deus, ele nos dá recomendações aqui, excelente, nesses 3 versículos de Isaías 1, 2 e 3, assim: ó vós todos que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. E 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. É com esse versículo que eu quero encerrar. E vinde a mim, ouvi-me, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Aleluia! Glória a Deus! Vos dando as firmes beneficências de Davi. Deus fez um pacto, uma aliança muito grande quando Davi reinou, quando ele foi rei. E essa aliança ele estabeleceu. Aí Deus está me dando a mim, a você, a cada um de nós, aleluia, as recomendações certas para a gente enfrentar os desertos da vida. O nosso deserto não é de falta de água, o nosso deserto não é de um sol escaldante, o nosso deserto não é de uma noite de frio abaixo de 0 de temperatura negativa. O nosso deserto é um outro deserto que a gente, como eu já disse, enfrenta algum tipo de dificuldade e adversidade. Aí ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi-me. Deus está pedindo: inclina os ouvidos e vinde a mim. E Deus peça: ouve-me, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Aleluia! Glória a Deus! Na medida que a gente se aproxima de Deus, na medida que a gente, como foi a mensagem de ontem pregada pelo presbítero Claudinei, que a gente aproxima na intimidade com Deus, olha o que ele nos propõe: e farei convosco, aleluia, um concerto perpétuo, uma aliança duradoura, um pacto que não vai terminar, um concerto que o Senhor vai sempre estar do nosso lado. Hoje foi só uma introdução. Que Deus ajude você, que Deus ajude a tua casa,
que Deus ajude a sua família a você entender que assim como Israel teve que caminhar o deserto por 40 anos até chegar à terra prometida, a Canaã, assim todo salvo, todo cristão, todo aquele que almeja a eternidade, todo aquele que almeja a salvação com glória eterna, vai ter que sim passar pelo deserto da vida. Mas o mesmo Deus que dava para Israel a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, é o mesmo Deus que vai estar conosco, nos ajudando de dia e de noite, quando a gente atender o convite dele, como a gente acabou de ler aqui em Isaías 55 e o versículo 3. Vamos a uma canção e já voltamos para orar e falar com Deus. Eu quero mandar uma boa noite com bênçãos de Deus para pessoas que entrou conosco. Quero mandar uma boa noite com bênçãos para o meu primo Gilmar Santos, lá no estado de Minas Gerais. Boa noite, meu primo, Deus abençoe você, todos da sua casa e da sua família, todos os meus tios e tias, primos e primas, Deus abençoe. Mandar também uma noite com bênçãos de Deus para o nosso irmão Tião Ferreira. Deus abençoe, meu irmão, você, todos da sua casa e da sua família. Olha só, olha que coisa, está na Bíblia, eu acabei de falar, maná que vinha do céu. Você está passando por um deserto? Nessa noite Deus está te fortalecendo, porque a Canaã celestial nos espera. Ele está nos dando força, maturidade espiritual. Também uma boa noite com bênçãos de Deus para o estado de São Paulo, Jundiaí, para Ivanildes Bernardes. Deus abençoe, Ivanildes.
Você, todos da sua casa e da sua família, com todas as bênçãos de Deus. Muitíssimo obrigado por estar conosco. E ela diz lá, boa noite, pastor. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos falar com Deus através da oração e que Ele nos ajude. Quando a vida nos levar para o deserto, é porque Ele está nos preparando para deixar mais perto dEle, para que a gente não perca de forma nenhuma a Canaã celestial que nos espera. O irmão Ivo Joaquim dos Santos escreveu ali, Pai do Senhor Pastor Geraldo, estamos aqui assistindo com minha esposa. Ela está pedindo orações, pois está com um probleminha no pé. Para Deus nada é impossível. Pai do Senhor, irmão Ivo, irmã Maria, todos da família, e vamos estar orando neste momento. Querido Deus, amado e bondoso Pai que estás no céu, eu quero agradecer a Ti de uma forma muito especial, de todo o meu coração e de toda a minha alma, que as minhas palavras neste primeiro momento de oração, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu perdão derramado na nossa vida e no nosso coração. Agradeço a Ti, Senhor, por ter nos sustentado até o presente momento nos Teus santos caminhos que nos leva a caminhar dia após dia no caminho da salvação em rumo a Canaã celestial. Assim como Israel, para chegar na Canaã terrestre, na terra de Canaã, passaram pelo deserto no sentido literal, enfrentando muitas provas, muitas lutas, muitas dificuldades, mas em nenhum momento o Senhor os deixou só. Em nenhum momento o Senhor os abandonou. Da mesma forma, Senhor, hora outra, momento outro, a gente também enfrenta os desertos da vida. Para uns o deserto da vida é a doença, para outros o deserto da vida é uma dificuldade financeira, para outros o deserto da vida é um problema na família, para outros o deserto da vida é um problema no trabalho, a perseguição de alguém, de um que difama, de um caluniador, de um invejoso. Para outros, o deserto da vida é a oportunidade que não veio, que não apareceu. Mas, no entanto, todas essas situações adversas e dificuldades, que nós chamamos isso de deserto espiritual que o Salmo passa, o Senhor permite estas situações para que a gente aprenda a depender do Senhor,
como a gente leu em Isaías 55:3. Vinde a mim e ouvi a mim, e convosco eu farei um concerto perpétuo, e que nos dá as beneficências da casa de Davi. Ó Deus, nos ajuda a entender, nos dá inteligência espiritual, para que a gente não murmure quando o Senhor nos levar a caminhar pelos desertos da vida. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê a fé suficiente para que a gente possa alcançar a vitória. Nós apresentamos agora nas tuas mãos a esposa do irmão Ivo, com esse problema no seu pé, com essa enfermidade, com esse problema que ele relatou, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar ela neste momento e dar a tua bênção e a tua vitória. Alcança, Senhor, os demais doentes, os demais enfermos, curando e libertando, e salva também vidas e pessoas, enchendo de esperança da tua graça e do teu amor e da tua misericórdia. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso Brasil, abençoa as nações do mundo e abençoa a nação de Israel. Nos agracia, ó Pai, nos preparando para a honra e para a glória do seu nome. Olha para aqueles que estão enfrentando problema no trabalho, dificuldade financeira, porta fechada, angústia, perseguição, tribulação. Dai a fé necessária para que possa vencer em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. É isso mesmo, grandioso é o Senhor. Maravilha de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua geração. Porque mesmo no deserto Ele está por perto para nos ajudar. Que Deus guarde você. Que Deus livre a sua casa. Que Deus livre você, a sua família dessa pandemia. E se por um acaso Deus permitir ela chegar, esse mesmo Deus vai te curar e dar vitória, como já curou tantas pessoas, incluindo a minha prima Rosane lá no estado de Minas Gerais, que para a glória de Deus já voltou a trabalhar para a glória de Deus. Deus abençoe você. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Juntos somos mais fortes e junto a gente vai mais longe. Aprendi a caminhar com Deus, dá valor ao pouco que tenho, porque para ser feliz não preciso de muito, apenas o suficiente. Tenha uma boa noite, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, com todas as bênçãos de Deus.